O evangelho de hoje começa com Pedro conversando com Jesus e fazendo uma pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Pedro fala, até 7 vezes. É interessante porque, na tradição judaica, até em casos mais graves, mais sérios, eles acreditavam que o perdão, ao longo da vida, deveria ser dado somente 3 vezes. Então Pedro, na verdade, ele está exagerando um pouquinho. Ao invés de falar 3 vezes, ele fala 7 vezes. E Jesus responde a Pedro dizendo, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se nós multiplicássemos 70 vezes 7, daria 490. Mas o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos perdoar sempre. Fazer a experiência do perdão em relação àqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, ao longo de toda a nossa vida. E aí Jesus conta uma parábola. Toda vez que Jesus contava uma parábola, a parábola tinha pelo menos 3 elementos. Primeiro, quando Jesus contava uma parábola, ele usava elementos do dia a dia. Então aqui nessa parábola, Jesus está usando a relação patrão e empregado. É um elemento do dia a dia. O segundo elemento de uma parábola, quando Jesus contava, ele sempre fazia comparações. Jesus está usando essa parábola do patrão e do empregado, da relação, para falar do perdão do Pai em relação a nós. E um terceiro ponto que toda a parábola de Jesus tem, por detrás de uma comparação, por detrás dos elementos cotidianos que Jesus usa, sempre há um mistério. Nessa parábola está o mistério da gratuidade, do amor e do perdão do Pai por cada um de nós. E o que a parábola diz? A parábola diz que um empregado tinha uma dívida impagável com o seu patrão, era uma quantia enorme, nem se ele trabalhasse a vida inteira, ele conseguiria saldar aquela dívida, porque era uma dívida enorme, monstruosa. E o patrão iria dar uma pena, uma punição para o empregado, que ele fosse vendido como escravo, com a mulher e os filhos. O empregado cai aos pés do patrão, suplica o perdão, o patrão tem compaixão, tem paciência e perdoa aquela dívida. Depois esse empregado encontra um dos seus companheiros, que devia 100 moedas, seria uma questão de tempo. Em pouco tempo, ele poderia saldar essa dívida, que era bem menor do que a dívida que o primeiro empregado teria. E o que aquele que foi perdoado faz? Ele não perdoa o seu irmão. Ele não perdoa aquela dívida que era menor. O que isso quer dizer para nós? Que Deus sabe que nós temos uma dívida impagável com Ele. Deus sabe que nem uma vida inteira seria suficiente para saldar a dívida que vem dos nossos pecados. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa não correspondência ao amor de Deus, a nossa lentidão no processo de conversão, a nossa lentidão no processo de santificação. Deus sabe tudo isso. Ele sabe que a nossa dívida é impagável, mas Ele ainda tem paciência. Ele continua nos perdoando. Ele continua no mistério da sua gratuidade e do seu amor por nós. E aí nós que muitas vezes experimentamos esse perdão de Deus, e para nós católicos ainda mais no sacramento da confissão, nós que experimentamos esse perdão de Deus, essa graça de Deus, quando nós enfrentamos uma situação que nós podemos perdoar uma outra pessoa, nós resistimos em perdoar. Nós muitas vezes não perdoamos.